Olá, eu sou o Dr. Bruno Caldas, eu sou cirurgião e hoje eu vou estar falando para vocês sobre cirurgia bariátrica, a cirurgia de bypass gástrico. Essa cirurgia tem esse nome porque o intestino ele é bypassado em um certo ponto, por isso que ela tem esse nome, bypass gástrico, e os alimentos não vão ser tão bem absorvidos quanto em outros tipos de técnicas de cirurgia bariátrica. Então, se você vai acompanhar até o final, você vai ver com detalhes como nós fazemos essa cirurgia. Eu vou estar fazendo desenhos esquemáticos e vou mostrar para você como essa técnica é realizada. Se você gostar desse conteúdo, inscreve no canal, dá um like pra gente e se tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários que a gente vai estar tirando à medida que receber. Pessoal, eu vou explicar agora a cirurgia bariátrica bypass gástrico em Y de Roux. Essa é uma das técnicas mais consagradas que temos no arsenal de terapias para tratamento da obesidade. Em que consiste a cirurgia bariátrica bypass gástrico em Y de Roux? Nós sabemos que o estômago ele é um órgão importante no sistema digestivo. Então essa cirurgia ela vai ter algumas finalidades e alguns propósitos. Normalmente o estômago ele tem esse formato em J. E as pessoas que sofrem de obesidade crônica, normalmente elas têm um estômago bastante dilatado e proporciona capacidade de armazenar bastante alimento. Então um dos objetivos dessa cirurgia é diminuir o tamanho desse estômago, proporcionando um rápido esvaziamento gástrico. Então, o primeiro tempo cirúrgico é confeccionado o que nós chamamos de bolsa gástrica ou paute gástrico, através da desconexão dessa parte. Aqui vem o esôfago, por onde vem o alimento, o esôfago, e aqui está o estômago. Então o alimento vem por essa região e nós proporcionamos a desconexão através de grampeadores cirúrgicos desse estômago com esse estômago. Então nós temos aqui o chamado paute ou bolsa gástrica e nós temos aqui o estômago que passa a ser conhecido como estômago excluso, ou seja, ele está fora do trânsito alimentar. Então, a princípio é que o alimento vem, fica aqui retido, ele não teria como ter um deságuo. Já esse estômago excluso, ele é um órgão que funciona, então ele produz secreções, né? À medida que nós nos alimentamos, o organismo, apesar de diminuir a quantidade de secreções, por essa desconexão, ele continua produzindo as secreções e ele fica desviado, então, do trânsito alimentar. Mas se nós seguíssemos o trânsito natural, o estômago ele vai desembocar num órgão conhecido como duodeno, que é a parte inicial do intestino, e logo na sequência começam as alças intestinais iniciais, que são as alças jejunais. Na técnica do bypass gástrico, é feita uma secção do intestino, e esse intestino seccionado, ele é levado em direção, eu vou desenhar aqui uma seta, ele é levado em direção à bolsa gástrica, tá certo? Para vocês entenderem aqui. Eu sei que é bastante confuso para quem não é da área, então a gente vai fazer em partes para você conseguir entender. Aqui está o estômago, o intestino inicial, é o duodeno, as alças jejunais. Então nós fazemos essa secção e essa parte do intestino, que continua, tá gente? Eu não desenhei, mas ele continuaria. Nós temos cerca de 5 metros, um pouco mais em alguns, um pouco menos em outros, de intestino no corpo humano. Então é feita essa secção e esse intestino é levado na bolsa gástrica para confeccionar a primeira anastomose, que é a primeira costura da cirurgia. Então eu vou colocar aqui para você o esôfago,
E aí a gente vem a bolsa gástrica, tá? E aqui eu já vou colocar em detalhe a primeira anastomose que é feita, realizada. Essa anastomose, ela é uma anastomose do estômago com o intestino. Então ela é uma gastroenteroanastomose. Gastroenteroanastomose. Então esse segmento de intestino, ele está anastomosado. E aquela outra parte, doutor, que ficou desconectada lá, ela está solta? Não, continua no lugarzinho dela, com as funções dela normais. Então o estômago produzindo secreções, aqui estaria mais ou menos a posição do nosso fígado, e aqui mais ou menos a posição do nosso pâncreas. Então todos esses órgãos que eu estou pontuando, nosso sistema digestivo, vão continuar produzindo as secreções. Então o alimento ele chega aqui, eu vou passar a desenhar como um xizinho, o alimento chega aqui, mas ele não tem secreção digestiva para ser absorvido. Por outro lado, o estômago está aqui produzindo secreções digestivas. O fígado se conectando com o intestino, produzindo secreções digestivas. Da mesma maneira, pâncreas desembocando no intestino, produzindo secreções digestivas. E aí o que acontece? Num determinado momento, nós, através de uma nova costura cirúrgica, o que nós tecnicamente falamos de sutura cirúrgica, mas para você entender, é como se fosse uma costura. Nós unimos esse intestino com esse intestino. Então as secreções digestivas, elas vão se encontrar com o bolo alimentar a partir desse ponto. Então você repara que aqui nós temos secreção alimentar, mas não temos secreção digestiva. E aqui nós temos secreção digestiva, mas não temos secreção alimentar. Só a partir daqui, então, haverá o encontro desses dois componentes e vai começar o processo digestivo. Então, por isso, a cirurgia do bypass gástrico, ela é uma cirurgia restritiva, ou seja, nós temos um estômago ou uma bolsa alimentar muito pequena, praticamente não exercendo nenhuma função fisiológica importante, uma função. Então, eu não consigo acomodar um grande volume de alimento, então é uma cirurgia sim restritiva, e ao mesmo tempo ela é uma cirurgia desabsortiva. Por quê? Esse alimento não será absorvido nem nessa alça, nem nessa alça. Nem na alça que é conhecida como alça alimentar, muito menos na alça conhecida como alça biliopancreática, porque ela recebe as secreções biliopancreáticas, mas ele só vai ser absorvido na alça comum. Doutor, por que a cirurgia chama bypass Y de Roux? Porque acontece o bypass desse intestino. O intestino ele passa a bypassar o caminho natural que seria esse. Ele vai para um outro caminho. Por que é Y? Veja esse formato. Ele é um formato de Y, tá? E o anatomista, o cirurgião que descreveu essa técnica pela primeira vez, nomeou lá, colocou nos registros o nome dele. Então ficou o Y de Roux. Então é uma cirurgia restritiva, uma cirurgia desabsortiva. Mas além disso, o bypass gástrico também é uma cirurgia metabólica.
Por quê? Porque o estímulo desse intestino, que seria um intestino mais distal, ele está sendo estimulado pelas secreções que caem aqui alimentares, ele vai fazer com que os enterócitos vão produzir hormônios que vão impactar todo o organismo. Vão mexer no metabolismo do pâncreas, vão mexer no metabolismo do hipotálamo e hipófise, dentre um importante, o GLP-1, que é um hormônio essencial na regulação metabólica. Então, o bypass gástrico, ele tem uma função também metabólica. É uma cirurgia restritiva, é uma cirurgia desabsortiva, é uma cirurgia metabólica. Tem muita coisa para a gente falar do bypass gástrico, mas eu espero que você tenha entendido um pouco mais. Você sabe que essa técnica, assim como qualquer cirurgia bariátrica, ela pode ser feita por videolaparoscopia. É uma técnica minimamente invasiva. Então, normalmente, o paciente com obesidade tem um volume abdominal aumentado e nós vamos, então, posicionar os trocáteres, que são aqueles instrumentos que vão permitir a passagem, né, das pinças, da câmera de vídeo. Então, uma pequena incisão é feita nessa região, uma pequena incisão nessa região, uma outra incisão nessa região, uma pequena incisão aqui para o afastamento do fígado, uma pequena incisão para o auxílio cirúrgico. Então, por aqui é colocada uma ótica, essa ótica vai filmar a cavidade e, através de pinças, o cirurgião vai poder trabalhar e o auxiliar vai poder o auxiliar durante a cirurgia. E aqui nós vamos afastar o fígado, que comumente está aumentado no paciente com a cirurgia bariátrica. A recuperação é muito boa desses pacientes. No dia seguinte, por uma técnica videolaparoscópica, não sentem praticamente dor nenhuma. A necessidade de analgésicos é bem pequena e logo esse paciente está voltando para suas atividades laborais com bastante tranquilidade.